Olá, meu nome é Rony Kuzma e seja muito bem-vindo ao painel de entrevistas do Beleza Antirracista, uma iniciativa da Associação Brasileira de Cosmetologia, para a gente colocar em pauta e estimular os tomadores de decisão do mercado a entenderem o antirracismo como vetor de competitividade, não como uma possibilidade de criar narrativas fofas, como muito se faz. E para essa conversa incrível, a gente tem aqui a Carol, que eu já vou pedir para ela se apresentar, minha amiga. Quem que é você na fila do pão? Eu sou a Maria Carolina, sou pesquisadora cosmética, farmacêutica bioquímica e eu sou apaixonada por inovação. O meu trabalho, desde sempre, é criar soluções que agreguem valor por onde eu passo. Ah, que maravilha. E, minha amiga, começando a conversa, que a gente vai ter muita coisa para colocar em pauta, conta um pouquinho pra gente, assim, primeiro, o que que é beleza para você? E já enganchando para tornar a coisa mais complicada, você sente que o mercado de beleza te representa? Então, respondendo a primeira pergunta, para mim, beleza é autenticidade, é expressão, é diversidade, é você ser quem você é e ser reconhecido por isso. E também tem uma questão de autocuidado, né? Que eu acho que acaba caminhando junto ali com a questão da beleza. Hoje a gente vê muito esse conceito, né, de beleza diversa e cada vez mais também a gente vê produtos para diversos tipos de fins e eu gostaria que isso fosse cada vez mais. E em relação ao mercado, eu acredito que ele me representa mais do que antes, então eu até brinco que eu sou da época que só tinha óleo de silicone praticamente, né? A gente tinha pouquíssimas opções. Acho que hoje em dia isso tem se expandido um pouco mais, né? Então a gente já vê aí algumas marcas se preocupando em fazer produtos criados para pessoas que antes eles não olhavam, né? Públicos que antes eles não olhavam. E ao mesmo tempo eu acho que ainda existe um gap, né? Tem muitas oportunidades que a gente ainda perde por não olhar para o público negro, assim, de uma maneira mais de perto. Então, para a criança, né, para o cabelo da criança, será que eu posso usar o mesmo produto para o cabelo do adulto que para a criança, o cabelo cacheado? Vamos falar também de cor. Então, como que a gente estuda essa pele, né, para atender os mais diversos tipos de pele, mais diversas cores, que a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma miscigenação incrível e que traz uma complexidade muito alta ali na hora de desenvolver produtos, tanto para cabelo quanto para em relação a cores. E eu acho que a gente acaba esquecendo um pouco, né, de falar do D, do P, do D. Então, normalmente, quando a gente fala de P e D, acaba que existe um foco muito em produto, né? E eu sou, assim, adepta ao pensamento de que para o D funcionar, o P precisa existir e ele também precisa funcionar muito bem, né? Então, considerando tudo isso que eu falei, né? Poxa, a gente precisa de criações novas, precisam de produtos novos, precisamos olhar para esse público. Então, a gente precisa fazer pesquisa, a gente precisa de dinheiro, estratégia, pessoas, cultura, é igual a inovação. Então, que empresas que estão investindo nisso? Onde que estão startups que estão criando isso, né? Como que a gente cria esses ecossistemas de inovação? Então, acho que é muito importante nas empresas que a gente tenha aliado nessa área de inovação aberta, a área de pesquisa, os pesquisadores, né? E os parceiros externos também. Então, acho que a gente acaba talvez não olhando com tanto zoom para isso, né? De criando ecossistemas para isso. E eu sinto falta dessa estratégia, né? E de juntar a empresa em torno. E é isso, assim. E perfeito. E você trouxe um ponto que eu acho excepcionalmente importante, como você falou, né? A gente fala de P e D, sempre tem muito D e pouquíssimo P. Às vezes é um P minúsculo, tipo fonte 2 e um D em caixa alta. Porque no final das contas, em relação ao timing, todo mundo quer fazer o mais rápido, o barato sai muito caro sempre, né? É Aham. sempre, não tem exceção, é incrível isso. Queria que você falasse um pouquinho mais de como a gente literalmente perde oportunidade por não dar valor ao P, não dar valor à pesquisa, até para desmistificar um pouco essa relação de
precisa se apertar o botão toda hora para que a máquina vomite um produto. Para quem? Por quê? Qual o sentido disso tudo? Né? Então, acho que quando a gente fala em mercado de beleza, a gente sabe que existe uma demanda assim, né, por produtos e por novidades e por criações e por ideias e por tendências. E o mercado de beleza ele é muito atrelado ao mercado da moda também, né? Eles têm essa coisa criativa. E eu acho que às vezes, quando a gente está dentro da indústria, ali no nosso dia a dia, a gente acaba sem muito tempo para pensar, falando assim no desenvolvimento. Poxa, aconteceu alguma coisa aqui, eu tive uma ideia, mas para que a ideia se torne realidade, você precisa de pessoas trabalhando nela. Então, eu acho que essa é a importância do P. São as pessoas que vão entender. E o P nem só pesquisa bancada acadêmico, mas pesquisar com o consumidor, pesquisar notícias, pesquisar parceiros, pesquisar várias coisas. E aí eu acho que isso entra em inovação aberta, entra em pesquisa, entra toda uma parte de inteligência que essa empresa precisa ter. Entra uma questão de você contratar pessoas capacitadas para, entra uma parte de você investir em, e entra uma parte de você ser vanguardista, né? De você olhar para o que está acontecendo e você dar a sua interpretação para aquilo como empresa. Então, acho que o P ele vem como que essa empresa vai querer ser daqui a 5, 10, 15 anos, né? Como que ela vai se colocar na vanguarda, como que ela vai se colocar à frente, como que ela lê o que está acontecendo e responde a isso, né? Então, para mim, o P, assim, ele e o D, eles andam de mãos dadas, e o P, ele precisa alimentar o D também, né? Então, ele precisa gerar conhecimento, ele precisa gerar ideias, ele precisa gerar soluções para o D transformar em produto. Então, quando a gente pede, poxa, eu queria uma base para o tom da minha pele, né? Como a gente conversou bastante. Por que não uma pesquisa sobre tons de pele brasileiro? Como que é aqui no Brasil? Como que a gente pode medir isso? Como que a gente pode personalizar, às vezes, que tem uma tendência super de personalização? E tudo isso demanda tempo, demanda investimento. Então, seria uma coisa muito mais adequada da gente fazer em pesquisa, né? E o que eu percebo é que, às vezes, existe uma separação dessas duas áreas. Então, essa conversação, às vezes, fica um pouco complicada, porque elas funcionam em tempos diferentes, de maneiras diferentes. Então, eu gostaria muito que elas se conversassem um pouco mais, que eu acho que uma não vive sem a outra. Assim. Perfeito. E você tocou num ponto que eu acho muito legal, que a gente conversou, e aí eu vou dar uma pitada de pimenta, porque eu acho que você trouxe muito interessante em relação, principalmente em relação à colorimetria. Falei certo? Colorimetria. Colorimetria, perfeito. Qual nível de maturidade você sente que o D, né, e tudo que vem do D, e depois marketing, inovação, enfim, que alguém toma decisão sobre, tem em relação a esse tema, principalmente quando a gente começa a falar de pele preta? Então, eu acho que a gente ainda precisa que o P trabalhe um pouquinho mais nisso, tá? Então, o que eu vejo é realmente assim, o Brasil tem sua particularidade em relação a tons de pele, exatamente por conta dessa miscigenação que a gente tem. E isso cria uma variação absurda. E pensa, quando você está ali numa bancada, poxa, você tem uma cor, um branco, um amarelo meio mostarda, um preto ali para desenvolver e um vermelho. Aí você olha para aquilo e fala, gente, com esse monte de opções, para onde que eu vou? Então, eu acho que acaba sendo uma dor quando a gente, como desenvolvedor, vai para a bancada e pega ali as matérias-primas, porque a gente também não tem uma infinidade, né, de possibilidades de coisas. A gente tem limitações também na hora de formular, por uma questão de viabilidade mesmo, viabilidade técnica, né, de custos, enfim. Então, eu acho que a gente precisaria de mais opções para formular, precisaria entender um pouco mais que cor será que eu faço que atenda melhor as pessoas, porque tem que ser viável para o público e tem que ser viável para a empresa também. Então, eu acho que é aí que o P entra,
E eu acho que é aí que a gente precisaria trabalhar um pouco mais. E eu acho que é aí que vem esse meu discurso de, poxa, como que a gente está usando o P para olhar para isso e gerar informações estratégicas para que o D crie uma coisa muito mais assertiva para aquele consumidor. Ou então a gente chegar na conclusão de, poxa, nesse caso aqui não tem muito como e a gente vai ter que criar várias cores e produzir um pouco menos de cada e colocar assim no mercado. Será que é possível? Não sei. Então, acho que avaliar essas possibilidades e trazer uma visão mais holística do negócio e engajar as diferentes áreas, porque não tem como. Você precisa de alguém estudando e de alguém fazendo o produto, né? E é muito importante isso que você traz, essa relação do P. Eu sou fã do P, né? A gente que trabalha com Eu estratégia, se não tiver também. P, não tem Então, nada, né? E é muito interessante que como uma marca só presta para responder demanda, né? Essa demanda ela é uhum, social e a demanda social ela é orgânica, né? E uhum. territorial, a gente começa a ver como essa onda de comoditização, né? E de certo conforto, vamos inovar, criamos hidratante, vamos inovar, criamos shampoo, né? Para a gente preta, a gente começa a ver que não é só uma dinâmica de perder dinheiro, é uma dinâmica de, cara, você está perdendo espaço, né? Porque alguém está fazendo. Como é que você enxerga, assim, principalmente pensando nessa relação do P, as oportunidades que estão ocultas, né, por falta de pesquisa e que, de fato, quem não está se atentando a isso está se dando de presente uma irrelevância épica que ainda não percebeu. Olha, vamos de novo ali na colorimetria que a gente estava falando, né? Por exemplo, que eu acho super interessante. Eu sigo algumas pessoas e elas falam, né, para a parte de colorimetria pessoal mesmo, de roupas, de cores. E elas falam que essas metodologias que você estuda para ver qual é a melhor cor para a pessoa, elas não foram criadas pensando no público negro, né? Elas foram criadas pensando em pessoas brancas. Então, tem pessoas que fizeram adaptações dessas metodologias e criaram outras melhores para pessoas negras. E por que a gente não pega essas pessoas e traz para falar de maquiagem, por exemplo? Por que não? Entende? O que mais que a gente pode estar perdendo de oportunidade? Poxa, tintura para cabelo, ou então empresas que não são nem de cosméticos, mas que vendem aparelhos que a gente usa. Secador que já venha com difusor. Quando eu fui comprar, eu só encontrei um e eu comprei esse um que tinha o difusor. Então, quão é importante, né, a gente pensar nisso e a gente ter pessoas dentro das empresas, né, dentro desses espaços de inovação para co-criar. Por isso que eu falei, né, é o dinheiro, é a estratégia e é a cultura. Então, precisa ter as três coisas, senão a gente perde a oportunidade. Deixa eu ver o que mais. Skincare. Produto para olheira. Gente, eu tenho muita olheira. Produtos para barba. Eu tô vendo que você tem barba. Não sei, será que você quer alguma coisa para sua barba? Produtos para crianças, produtos para tratar acne, para tratar oleosidade, da pele negra especificamente. Então, eu gosto muito de produtos anti-oleosidade. Eu uso protetor solar com cor. Então, gente, a complexidade do desenvolvimento de um protetor solar é altíssima. Quando você coloca pigmento ali, meu Deus! Então, a gente sabe que é muito difícil. Então, é uma oportunidade que a gente tem, né, de melhorar. Então, desodorante que tire a mancha da axila, porque a gente tem Interessante. tendência a ter manchas Perfeito. na axila. E produtos para tratamento de foliculite, por exemplo, na região da barba. Enfim, eu acho que tem uma infinidade de possibilidades, de verdade, que a gente acaba não explorando. E que, claro, poderia ter alguma coisa de pesquisa ali, mas às vezes até o desenvolvimento conseguiria dar conta, né? E acaba que a gente não vê tanto desses produtos por aí, né? Perfeito. E de novo, por falta de P. Por falta de Por falta pesquisa de e por falta P. de vontade, mas muitas vezes por falta de pesquisa, né? Porque é Uhum. ali que a gente vai chegar, Carol. O que você precisa? Para além do Eu meu preciso. umbigo, né? O que você precisa, né?
E isso é Sim. muito importante. E aí, como é que você enxerga o papel do P&D? Aí, forçando um pouco, puxando um pouco, né, para esse lado, logicamente a gente entende que muitas vezes ele não tem tanta autonomia quanto ele deveria ter, né, porque ele é a inteligência de Uhum. muitas partes do processo. Mas como é que você enxerga hoje o papel do P&D para que ele seja esse agente de transformação, esse agente de insight, esse agente de fato de inovação numa empresa? Como é que você enxerga esse papel? Você acha que o P&D ele vira uma preguiça por isso? Ou não, cara, ele não tem autonomia, e aí é o tomador de decisão que precisa da autonomia para ele, porque ele está perdendo em um P&D que não tem esse processo. Eu acho que eu até anotei aqui, vou falar sobre o P&D, mas eu acho que tem uma outra questão que perpassa isso que você está falando, né? Acho que acaba que, como a gente é parte de uma empresa, nós não temos total autonomia, não tenho certeza também se deveríamos ter, porque estamos dentro de um negócio, precisamos funcionar dentro de um negócio. Então, hoje, como eu falei, existem algumas coisas, às vezes, que o consumidor quer, pode ser que não faça sentido tecnicamente, primeiro, pode ser que seja não seja interessante para a empresa, pode ser que seja e ela não queira fazer, então acho que tem várias possibilidades. Eu acho que o papel do P&D, eu acho que o nosso papel como pesquisadores é atender às necessidades das pessoas. E eu acho que isso em todos os lugares. Então, eu acho que quando a gente se responsabiliza por pesquisa, quando a gente está pesquisando, a gente está criando. Nós somos criadores. Então, o que a gente está criando para o mundo? Acho que no caso da indústria cosmética, né, eu quero criar produtos que atendam às necessidades reais das pessoas, que elas peguem e falem, meu Deus, eu amo isso, nossa, que maravilhoso. E eu acho que esse é um sentimento que existe muito entre os formuladores, né? Então, nisso tudo, para mim, o P&D, ele é também um criador de tendências. Deveria ser, né? Um lugar onde você cria coisas que depois vão ali para o marketing, né? Que vão para as influencers. Mas por que não trazer esse espaço de criação, esse espaço de mais propositivo para o P&D também, né? Então, por isso que eu sempre falo, como que a gente está olhando para isso de maneira mais holística, como que a gente integra outras partes da empresa e como que a gente traz esse P&D mais, né, apimentado para a conversa, né? E eu acho que, assim, sim, para isso a gente precisa dar autonomia para as pessoas, né? A gente precisa que elas tenham tempo também de procurar, que elas tenham tempo de pensar, que elas tenham tempo de criar. E eu acho que na correria do dia a dia isso se perde. Então, não sei, eu acho que tem uma questão de escuta, eu acho que tem uma questão de diversidade. Por isso que eu falei, perpassa muitos pontos. Então, acho que não é só você dar autonomia, porque se todo mundo sentado na mesa é parecido, como que você vai criar algo diferente? Então, a cultura e a segurança psicológica e boas lideranças, uma cultura de inovação, acho que tudo isso contribui e acho que no final a pesquisa, o desenvolvimento tem um papel de vanguarda muito importante dentro de uma empresa. Assim. Eu acho que eles são setores muito estratégicos quando você pensa nessa criação do futuro, né? Perfeito. E essa é uma pergunta que eu acho importante, e você colocou, foi brilhante, porque é exato, ele tem que ser, ele tem que ter essa possibilidade criadora. Que ele que detém a pesquisa, ele que detém a dinâmica, né? Ele tem muito mais mobilidade muitas vezes que a empresa por poder decodificar um insight em algo, né, sensorial. Então é importante para que quem esteja ali, né, tomando decisão ou organizando uma dinâmica de cultura dê esse valor, né, para quem tem essa potência criativa. Isso é muito importante. Uhum. Minha amiga, caminhando para o final, com muito pesar, queria te pedir duas gentilezas, assim. Que puxão de orelha você daria em alguém que ouviu o que você falou, que foi tão potente, tão brilhante, por ser tão didático, tá? Que ainda tá pensando, mais uma falando mimimi. E qual dica você daria para quem te ouvir e falou, quero ser Carol quando eu crescer?
Para quem acha que é mimimi, é só olhar o mercado. Porque eu acho que, para quem tem essa descrença, né? É só olhar o quanto as marcas que estão atendendo a necessidade das pessoas, elas estão crescendo, o quanto que marcas voltadas para o público negro estão crescendo e faturando cada vez mais, e, enfim, as empresas que se preocupam com isso e que têm essa cultura de inovação, essa cultura de se preocupar em atender realmente essas necessidades, o quanto elas realmente ganham espaço no mercado, né? E eu acho que isso se deve a uma abertura que a gente viu agora na pandemia, né, em relação a esses temas de diversidade que permitiram que pessoas entrassem nas empresas e fizessem mudanças, e eu acho que isso gerou um impacto também muito, muito importante. Então, gente, olhem o mercado não mente. Ele vai contar para vocês. E para quem quiser ser Carol, eu digo coragem. Eu acho que a junção de coragem, sabe, com sair da zona de conforto, com autenticidade, sabe, com buscar conhecimento, não desistir. Eu acho que isso é super importante. A gente buscar aquilo que faz sentido para a gente. Então, a gente pode se inspirar, né? Claro, podemos nos inspirar nas pessoas que a gente admira, mas acho que o principal aliado que eu tive em toda a minha trajetória foi não seguir muitas regras e ter bastante coragem para dar cara a tapa. Perfeito. E Carol, por que seus ancestrais se orgulham de você? Meus ancestrais se orgulham de mim porque eu procuro ser feliz honrando tudo aquilo que eles fizeram para que eu tivesse aqui hoje. Eu acho que, assim, essa história de precisa doer, precisa ser difícil, ai, porque eu preciso passar dificuldade, porque assim mesmo, eu não gosto dessa história. Eu acho que a gente é muito mais produtivo e contribui muito mais para o mundo quando a gente encontra aquilo que a gente quer fazer, que a gente gosta de fazer. E isso pode mudar ao longo da vida. E a gente vai atrás de se realizar e realizar o nosso potencial, porque no final, nossos pais trabalharam para quê, né? Para quê? Para que a gente pudesse ser o que a gente quisesse ser, para a gente poder ser feliz, para a gente poder se criar no mundo e, enfim, né, criar o nosso caminho. Eu acho que isso, assim, para qualquer família seria o maior motivo de orgulho, sabe? Muito bom, muito legal. Meu amigo, eu queria te agradecer imensamente. Adorei, foi uma aula, foi super bacana e eu espero que você tenha gostado como a gente gostou. Adorei, foi ótimo. Ah, perfeito, meu amigo. Então, queria te agradecer mais uma vez, viu, Carol? Obrigado mesmo. Uma honra ter você nessa jornada com a gente. E sinta-se convidada para diversas outras oportunidades que a gente vai te chamar. E queria agradecer também a você que ficou até agora ouvindo a gente. Muito obrigado e muito em breve outras entrevistas incríveis como essa para vocês. Até já!